Liberté, égalité, fraternité. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso foi o que guiou o exército revolucionário francês, né? Os revolucionários na Revolução Francesa. E aqui eu não vou ficar abordando sobre a Revolução Francesa em si. Eu só trouxe isso para demonstrar que um lema, né, um mantra. Eu vim aqui para falar de mantra. O poder do mantra. Porque foi isso que guiou os revolucionários da Revolução Francesa a manterem-se sempre com o fogo aceso. Tema do último vídeo. Manterem-se sempre com a chama da revolução acesa, manterem sempre alinhados aos seus propósitos. E eu queria falar aqui sobre o poder do mantra. Não sei se vocês já repararam, eu vou falar muito aqui nesse canal de cristianismo, de catolicismo, porque eu sou católico, como eu já falei. Mas percebam como muitas vezes nós católicos, ou enfim, pessoas que têm uma certa fé, ou que frequentam a igreja, ou pelo menos foram criadas numa base católica, a gente sabe rezar pelo menos Pai Nosso e Ave Maria de cabo a rabo. Muitas vezes a gente reza só pela obrigação de rezar, só por estar na missa, ou só por rezar antes de dormir, por hábito. Mas a gente sabe rezar. E é uma palavra, a palavra do Pai Nosso, a da Ave Maria eu não sei exatamente quando foi feita, eu tô lendo a Bíblia, mas ainda não cheguei aí no Novo Testamento. Não sei quando foi nem como se deu a primeira versão da Ave Maria. Mas sei que parte dela ocorre quando Maria encontra Isabel para anunciar que estava grávida de Jesus, né? Que Isabel fala que bendita és tu entre as mulheres, né? Que ela é cheia de graça e tudo mais. Talvez não, muito provavelmente a Ave Maria foi inspirada nisso. E o Pai Nosso tem desde da última ceia, né? Jesus ensinou os apóstolos a rezar assim, dessa forma. E o Pai Nosso virou um mantra, uma oração, né? Um mantra. Eu vou usar o termo mantra aqui, mas não encarem pro lado budista da coisa, porque mantra a gente associa rapidamente com budismo e religiões de cunho asiático, digamos assim. Mas estou falando do mantra no sentido de palavras que elas são repetidas. E aí entra muito o que eu falei de repetição no primeiro vídeo, mas fala muito também sobre o poder do mantra, que é como um lema, seja uma frase curta, seja uma oração. Pai Nosso e Ave Maria são orações relativamente curtas, mas como elas perseveram durante o tempo, sabe? Como elas resistem aos intempéries do tempo e continuam mantendo o fogo aceso. Eu falei de manter o fogo aceso, mas não falei exatamente de como, né? E eu queria trazer essa reflexão sobre o poder do mantra. É muito bom você ter mantras para si mesmo, não precisa ser necessariamente uma oração, mas mantras que ajudem a você a manter sua paixão, seu fogo queimando por mais tempo. E tem uma playlist no Spotify chamada Cantos Gregorianos para Orações e Meditação, que é uma playlist que inclusive quem me indicou foi meu amigo João Pedro. E tem uma música que sempre me pega muito, que é Anima Christi, que é um canto gregoriano, que é Anima Christi, Sanctifica Me, Corpus Christi, Salva Me. O refrão dela começa assim. Isso é um mantra que persevera não é a melhor palavra, mas eu acho que dá pra usar ela nesse sentido. Como ele permanece durante o passar dos anos, durante o ruir das gerações, e continua sendo um objeto de fortalecimento de fé, de manter o fogo aceso, sabe? E é justamente isso que eu venho falar pra vocês quando eu tô precisando renovar minha fé, ou renovar minha alma, ou retomar a minha rotina de hábitos bons. Eu às vezes tomo um banho gelado, e quando eu tomo esse banho gelado eu falo Anima Christi Sanctifica Me. E isso também vai muito do que Sete Langes, do livro que eu já falei pra vocês, e também São José Maria Escrivá e muitos outros autores falam sobre fortificar a fé
com esse tipo de mantra, com esse tipo de oração. E também lembrar sempre de elevar o seu coração ao céu. Então, o que o Padre Sertilange fala, ele cita muito aqui o padre, eu acho que não vou achar o nome agora, mas eu acho que é Padre Grassley, uma coisa assim. Aqui ó, Padre Gretry, o Padre Gretry. Recomenda que é um cara que o Sertilange cita no livro dele, que ele recomenda que você acorde, a primeira coisa que você faça seja elevar seu coração ao céu e fazer a oração, né, do Benedictus, que é uma oração que eu tenho falhado em fazer matinalmente, mas à noite fazer um breve exame de consciência, rezar o Nunc Dimittis, que é uma oração recomendada pelo Padre Gretry e por Sertilanges, né, citando o Padre Gretry, e depois rezar uma oração mariana. No caso eu rezo Ave Maria, mas às vezes eu rezo Santa Maria, que eu acho uma oração muito bonita também. E o poder de você ter um mantra é muito, muito bom, muito bom. Muitas vezes, em muitos momentos que eu me encontrei perdido durante minha vida, eu tinha pequenas frases assim, pequenos aforismos, pequenas chamadas que eu tinha que falar em voz alta para repetir, para poder me situar, sabe? Poder voltar à realidade. E hoje eu tava estagiando no hospital do subúrbio e chegou uma paciente, claro que eu não vou falar nomes, mas chegou uma paciente com uma pneumonia, provavelmente por broncoaspiração. Uma paciente que ficou acamada por 9, 10 anos, como sequela de AVC, disártrica, né, dependente de tudo, escala Rankin modificada de 5, que é uma escala que a gente usa paciente pós-AVC, paciente pré também para avaliar, né, risco-benefício da terapia de reperfusão, mas ela é uma paciente Rankin 5, que é basicamente a paciente que ela depende de tudo da família, e ela estava mal cuidada. E a filha dela, uma das 11 filhas dela, foi buscar ela na casa onde ela estava sendo mal cuidada por outras pessoas da família e foi cuidar dela. Mas era uma pessoa completamente dependente e era uma pessoa que tinha uma dificuldade de deglutição, né? É sequela do AVC também, que ela teve há 10 anos atrás. E é uma pessoa que, por ter essa dificuldade de deglutição, não controla muito bem, digamos assim, a saliva e, enfim... com também resultado de má higiene bucal, acaba que ela faz o que a gente chama de broncoaspiração na medicina e ela acaba engolindo e favorecendo processos pneumônicos, né? Processos que fazem infecção no parênquima pulmonar, logo pneumonia. E essa é uma paciente que ela obedecia comandos, assim, ela piscava os olhos, mas ela já era muito frágil. E eu não sei se vocês sabem disso, mas não é só o médico de cuidados paliativos que pode prescrever ou pode ter a conduta de paliação do paciente, né? Paliação é uma espécie de... Para você que está assistindo e que não tem muito conhecimento disso, de mundo, paliação é basicamente você mitigar o sofrimento da pessoa, evitando fazer procedimentos invasivos que não vão mudar o desfecho final dela, que vai provavelmente ser o óbito. Então, curar as infecções dela, no caso, a conduta tomada foi curar as infecções com um tratamento de antibiótico. Ela estava fazendo arritmia, uma ataque ventricular monomórfica, que é uma arritmia instabilizante, digamos assim, né? Pode gerar instabilidade hemodinâmica no paciente. E isso leva o paciente a, por exemplo, evoluir de uma taquicardia ventricular para uma fibrilação ventricular, que é um ritmo de parada cardiorrespiratória, e vira óbito, né? E quando o médico decide paliar o paciente, ele está decidindo e falando com a família, claro, que é um paciente que vai ser tratado no hospital, mas não vai ser tratado em leito de UTI, e sim em quarto de enfermaria. A bateria estava acabando. E sim em quarto de enfermaria, para poder ficar com os familiares e também porque manter ela em UTI usando droga vasoativa, usando a própria amiodarona, que é um antiarrítmico, que é um remédio que ela estava usando endovenoso, mas logo logo ela vai conseguir pelo menos tentar um comprimido macerado fazer por via oral para controle da arritmia.
Então, o paciente, eu perdi a linha do que eu estava falando, da oração que eu estava falando, né, da frase que eu estava falando, mas a conduta da médica foi mantê-la em paliação. E claro, a médica acolheu a família, né, pelo menos a parte da família que se importava com ela. Trouxe para a sala duas das filhas da senhora e tentou explicar de maneira clara e objetiva o que estava acontecendo, por que ela estava com essa arritmia, por que isso era grave, e deixou muito claro o quão grave era, e disse que tinha que proporcionar o cuidado proporcional ao paciente. Então era uma paciente que não se beneficiaria, provavelmente não se beneficiaria, a gente nunca tem como saber, o futuro a Deus pertence, mas ela provavelmente, hipoteticamente, não se beneficiaria de, por exemplo, ficar entubada, ficar conectada à ventilação mecânica. Era uma paciente que isso não ia alterar muito o desfecho a curto, médio prazo dela. Então a decisão foi de paliação, certo? E nesse momento, uma das filhas, eu sinto que talvez quando ela finalmente compreendeu o que era paliação, porque alguns médicos que trouxeram a paciente já tinham relatado que tentaram conversar com ela sobre paliação e ela não tinha entendido muito bem, mas depois dessa comunicação com a médica do hospital que eu estava acompanhando, as filhas dela pareceram entender bem. E uma das filhas que nem estava tão envolvida, não foi nem a que estava conversando com a médica por primeiro, mas sim uma segunda que foi chamada posteriormente para comunicar a notícia. Eu senti que o chão dela desabou. Ela não chorou na nossa frente, mas você sentiu que quando a ficha caiu, ela desabou um pouco, sabe? E nessas horas, eu reparei bastante na postura e na atitude dela. E ela disse: dai-me força, Senhor. Dai-me força. E numa tentativa de se convencer e convencer a todos, ela disse: Deus sabe o que faz, Deus está cuidando de tudo. E de fato, ela está certa. Deus sabe o que faz, Deus está cuidando de tudo. E tudo será feito de acordo com a vontade dele e não da nossa. Mas perceba que ela consegue se afastar de um momento de puro desabamento, onde ela poderia reagir de maneira muito mais drástica, quando ela finalmente entendeu que a mãe dela ia ser paliada pela equipe de medicina. Quando ela entendeu isso, ela entoou um mantra que a gente nem percebe, né? Mas a gente usa muitas expressões no dia a dia que remetem a Deus e que são mantras, né? Tipo, Deus vai cuidar disso, Deus tá vendo, ou até quando a gente fala meu Deus, sem perceber, mas meu Deus é uma exclamação de espantamento que a gente fala, mas mesmo que tenha caído no uso popular e até pessoas ateias acabam usando meu Deus sem querer. São expressões que remetem ao espantamento e logo em seguida um chamado a Deus. É um chamado por piedade, por misericórdia. E esse é o grande poder dos mantras na vida das pessoas. Ela podia ter desabado em choros ali, talvez ela tenha chorado fora da nossa presença, mas no momento que ela estava ali e que ela entendeu a gravidade da situação, ela falou: dai-me força, Senhor. Deus está cuidando de tudo. E esse é o mantra que ela usou no momento, sem possivelmente se dar conta que isso é um mantra, mas que certamente é uma frase que não foi a primeira vez que ela usou na vida. Não foi a primeira vez que eu ouvi essa frase na vida e ninguém que estava na sala do hospital ouviu. Usem mantras para fortalecer vocês, para manter o fogo aceso, para fortalecer a fé e para encarar os desafios do dia. Porque, querendo ou não, é aquela história de Albert Camus, né? Do Sísifo e a pedra. Sísifo continuava empurrando a pedra e one might imagine Sisyphus happy. Alguém pode imaginar que Sísifo estava sorrindo, estava feliz, empurrando a pedra todos os dias, montanha acima. E a vida é um pouco disso. Claro que não se resume a empurrar uma pedra para cima da montanha, mas eu imagino que Sísifo poderia estar feliz, se dando por conta que ele tinha que empurrar a pedra, mas hipoteticamente entoando um mantra na cabeça dele que favorecesse a atitude dele para como empurrar a pedra.
e que favorece a minha atitude para com tomar um banho gelado e dar um restart no meu dia. E é isso. Entoem seus mantras. Tenham seus mantras. Entoem-os. Anima Christi, santifica-me. Corpus Christi, salva-me. Até a próxima.